Para quem frequentava o cemitério municipal daquela cidade, no interior de Minas Gerais, eu era apenas o coveiro. Trabalhei lá por 25 anos. Entre cavar, cuidar dos canteiros e fechar os portões de ferro forjado todos os dias, vi gerações nascerem e, mais frequentemente, irem para o meu domínio. O cheiro é a primeira coisa que você nota e a última que te abandona, mesmo depois de anos longe do ofício. Não é só terra molhada ou o aroma de crisântemos murchos. É um cheiro mais antigo, mais denso, que impregna a alma de quem passa tempo demais entre os túmulos. A maioria das pessoas imagina que o trabalho é melancólico, mas no fundo é apenas rotina. Até que a rotina se desfaz ao toque da meia-noite. Dizia aos colegas mais velhos que já viam vultos nos mausoléus antigos, que era o vento batendo nas árvores ou a imaginação pregando peças sob a luz da lua. Os turnos da noite eram os mais difíceis, embora raros. Às vezes eu ficava para fechar um jazigo de última hora ou para resolver algum problema com iluminação fraca que mal alcançava os caminhos de pedregulho. A partir das 10 horas da noite o cemitério mudava. Lembro-me vividamente da primeira vez que o inexplicável se tornou palpável. Era um final de outono, a neblina rastejava baixa, engolindo as bases dos monumentos. Eu estava no setor mais antigo, perto do muro dos indigentes, conferindo o cadeado do depósito de ferramentas. O primeiro sinal foi um som que eu comecei a escutar. Era um som de algo sendo arrastado, como se um saco pesado de areia estivesse sendo lentamente puxado sobre a grama úmida. O som vinha da Alameda das Lamentações, o caminho mais sombrio, ladeado por árvores centenárias cujos galhos pareciam ossos estendidos. Minha lanterna, que antes parecia forte, se tornou um círculo patético de luz fraca. O arrastar parou. Segundos depois, veio o som que gelou meu sangue, um choro tênue, infantil, mas carregado de uma tristeza que não pertencia ao mundo dos vivos. Era um gemido prolongado, como se a própria dor tivesse ganhado voz. Eu me convenci de que era algum vândalo, ou talvez adolescentes fazendo uma brincadeira de mau gosto. Respirei fundo e gritei: "Quem está aí?" O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. A neblina parecia apertar ao meu redor. Então, muito perto, vindo de trás de um pequeno anjo de mármore, ouvi um sussurro. Não eram palavras que eu pudesse distinguir, mas a cadência era inconfundível. Uma voz rouca, antiga, falando diretamente no meu ouvido, embora eu estivesse sozinho. Assustado, comecei a caminhar rápido para a portaria, e foi quando eu vi, a uns 30 metros, perto de um jazigo grande, de granito escuro, vi uma silhueta. Não era uma pessoa. Era alta e magra demais, desproporcional, e parecia absorver a pouca luz que havia. Ela estava parada imóvel, observando-me. O que me fez cambalear não foi apenas a forma, mas o fato de que, onde deveria estar o rosto, havia apenas escuridão, um buraco negro fixado em mim. Eu não corri como um covarde. Corri como um homem que sabe que o que está vendo não pode ser explicado pela ciência ou pela lógica. Fechei o portão, tranquei-o com 3 voltas de chaves. Só depois, tremendo dentro da cabine do zelador, percebi que o cheiro de terra úmida havia sido substituído por algo mais frio, mais metálico, como ferro velho enferrujado. Naquela noite, tomei um uísque forte e pensei em largar o emprego. Mas o pagamento era bom e eu tinha uma família. Eu tentei racionalizar. Deve ter sido fadiga ou estresse, mas lá no fundo eu sabia que o que tinha visto era real. Aquele vulto, aquela sombra silenciosa, era apenas a primeira assinatura de um longo contrato que eu ainda não sabia ter assinado. As aparições se tornariam mais frequentes, mais íntimas, forçando-me a aceitar que eu não estava apenas cuidando de pedras e madeira. Eu era o zelador involuntário do limbo entre a vida e a morte. E eles sabiam disso. Depois daquela primeira noite com a sombra silenciosa, eu não era mais o mesmo. Aquele uísque que tomei não serviu para afogar o medo, mas para mascarar a realidade que agora me encarava na luz do dia. Eu passava as manhãs tentando parecer normal, limpando lápides, sorrindo forçado para as viúvas que vinham depositar flores. Mas quando o sol começava a cair sobre as colinas de Minas, a tensão voltava, apertando o peito como um abraço de ferro. Eu comecei a adotar hábitos estranhos. Nunca mais fiquei sozinho depois das 10 da noite. Eu levava um rádio pequeno, sintonizado em uma rádio de notícias barulhenta, sempre ligado no volume máximo na cabine. A ideia era afastar o silêncio que me permitia ouvir o arrastar e o sussurro. Mas eles eram espertos. O cemitério era grande
e a maioria das coisas acontecia nos fundos, longe das poucas luzes de segurança que eu podia ligar sem gastar o orçamento municipal. Um ano se passou desde o incidente com a sombra, e eu já estava quase me acostumando com os sons. Os passos secos no cascalho que desapareciam quando eu olhava, o som de vidro quebrando vindo do nicho de um antigo coronel, sempre intacto na manhã seguinte. Eu me tornara um especialista em ignorar o invisível, até que começou a envolver meu amigo, Aurélio. Aurélio era o jardineiro, um homem simples, com um bigode farto e um humor fácil. Ele era o único com quem eu dividia os turnos mais longos, e ele sempre me lembrava que a gente não mexe com quem já partiu, e dizia para respeitar os mortos. Certa noite de chuva forte, estávamos consertando uma cerca que havia caído perto da capela antiga, o ponto mais isolado do cemitério. A água batia forte nas telhas, abafando todos os outros ruídos. Aurélio estava concentrado em prender um poste e eu estava segurando a lanterna. De repente, Aurélio parou de trabalhar e ficou rígido. Seus olhos se arregalaram, fixos em algo além da cerca, na escuridão densa que a chuva não conseguia dissipar. Ele sussurrou e a voz dele estava estranha, fina, como se a garganta estivesse cheia de areia. Que foi, Aurélio? Você viu alguma coisa na chuva? Perguntei, tentando soar calmo, mas sentindo um frio que não vinha da garoa. Ele não me respondeu, apenas apontou um dedo trêmulo. Eu segui a direção do dedo dele. Ali, na beira da vala aberta que havíamos preparado para um sepultamento na manhã seguinte, havia uma figura. Não era sombra alta. Esta era menor, curvada, e parecia estar se movendo como se estivesse lutando contra uma forte correnteza invisível. O que me aterrorizou e fez Aurélio soltar a lanterna é que rolou e apagou foi o som que a figura emitia. Não era choro ou sussurro. Um canto de ninar infantil, mas desafinado, lento e totalmente deslocado daquele ambiente. E então, a figura se virou ligeiramente. A luz residual do céu nublado me permitiu ver. A coisa não tinha traços faciais definidos. Onde deveria estar o rosto, havia uma massa pálida e úmida, mas o que me fez gritar não foi a ausência de feições, e sim o detalhe. Daquela massa pálida, escorria uma quantidade espessa de terra escura, como se ela estivesse sendo forçada para fora de dentro dela, misturando-se ao seu corpo como lama escorrendo. A figura estava literalmente expelindo o próprio túmulo. Aurélio soltou um grito gutural e correu, tropeçando nas covas e desaparecendo na direção da portaria. Eu fiquei paralisado, vendo aquela coisa parada ali, embalando-se ao som do seu próprio cântico grotesco enquanto a terra saía dela. Eu não me lembro de ter corrido, mas me encontrei ofegante na cabine, sozinho. Aurélio não voltou para o turno dele na semana seguinte. Ele pediu demissão, dizendo à esposa que não aguentava mais a umidade e o trabalho pesado. Eu sei que ele fugiu do que viu. Eu fiquei. Tinha que ficar, mas agora eu sabia que havia coisas no cemitério que não estavam presas sob as lajes. Elas estavam se formando. E a figura que eu vi naquela noite não estava me observando de longe. Ela parecia estar em processo de emergir de algo que já deveria estar morto e enterrado. Eu me peguei olhando os túmulos mais antigos, aqueles com as esculturas gastas pelo tempo, imaginando se a próxima a se manifestar viria de dentro de uma estátua, ou se simplesmente se levantaria de um canteiro de flores recém-regado. Eu estava esperando o inevitável. O momento em que a coisa que vi expelindo terra viesse até a cabine do coveiro.